Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Meu nome é Daniel Browne. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal em que eu falo, obviamente, tudo sobre o Botafogo. Todo dia a dia a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas. O nome do canal, Browne Fogo. Aqui só se fala de Botafogo, rapaziada. Se for para falar de outra coisa, que seja em outro lugar, aqui o conteúdo é Botafogo. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, se inscrevam aqui, ative as notificações e sininho para você não perder nenhuma novidade. É conteúdo diferente a cada vídeo. Ontem tivemos conteúdo interativo, tivemos conteúdo sobre o dia a dia, o factual do Botafogo. Na manhã de hoje eu disponibilizei uma entrevista com o Júlio César, ex-lateral do Botafogo, que atuou no clube entre os anos de 2013 e 2014. Se você não viu, confere lá, vou colocar aqui na descrição. Tá uma entrevista muito maneira, muito esclarecedora, de aproximadamente meia hora, então é muito importante que vocês vejam. E agora chegou o momento do segundo vídeo aqui desta quinta-feira. E quinta-feira, vocês sabem, é dia de TBT aqui no canal, o TBT do Browne. Antes de começar, pessoal, muito importante, primeiro, me siga lá no Instagram, Browne Fogo. Segundo, se você quer adquirir camisas como essa aqui, rapaziada, olha que coisa linda, camisa de 1996, comemorativa do título brasileiro do Botafogo, com um patchzinho da CBF, Bazar Alvinegro no Instagram. Vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Entra no perfil, olha as camisas que você quiser, cara. Vai lá nos stories, baba nas camisas e chama no direct para você adquirir a sua por um preço muito bacana. Agora vamos embora pro vídeo que tá muito legal. Você vai se entreter em diversos momentos da história do Botafogo. O TBT do Browne serve para isso, pra gente contar as histórias curiosas, magníficas, fantásticas que só o Botafogo de Futebol e Regatas tem. Você deve ter se sentido atraído aí pelo título do vídeo, e não só por isso, porque eu tenho certeza que se você tem grupos de WhatsApp do Botafogo, se você interage com a galera do Botafogo no Twitter, você viu essa situação em algum momento no dia de hoje. A seleção brasileira, em meio a uma Copa do Mundo, jogando com o meião do Botafogo. Portanto, rapaziada, vai ser incrível relembrar essa história aqui com vocês, mas antes dessa, a gente sabe que no TBT do Browne sempre tem duas histórias. Vou começar por uma que foi relembrada, uma data muito importante que foi relembrada pelo jornalista, pelo narrador esportivo Rob Porto, em seu Twitter, em sua conta no Twitter. O Rob Porto é botafoguense, é filho de um dos mais ilustres botafoguenses da história da imprensa esportiva, Roberto Porto, cronista. Ele relembrou que há 2 dias atrás, no dia 14 de abril, nesta semana, nascia há exatos 131 anos, há muito tempo, rapaziada, nascia o fundador do Botafogo, o até então Electro Clube, que viraria o Botafogo Futebol Clube, que posteriormente, na década de 40, viraria o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas o cara que criou esse clube, o cara que fundou o clube, teve a ideia, nasceu há 131 anos atrás. O nome dele, Flávio Ramos. Só que não foi apenas a fundação, por mais que tenha sido algo grandioso, que tenha ocasionado a gente a fazer esse vídeo aqui, além de fundador, Flávio Ramos foi o primeiro presidente, o primeiro goleiro e o primeiro atacante a marcar um gol pelo Botafogo. Isso tudo em pouquíssimo tempo. O primeiro presidente, o primeiro goleiro e o primeiro autor de um gol da história do Botafogo. Como será que se desenrolou isso tudo? Galera, boa parte dessas histórias estão aqui, nesse livro de Sérgio Augusto, o primeiro livro que eu li na minha vida com 10 anos de idade. Botafogo entre o Céu e o Inferno, esse livro do Sérgio Augusto, que foi publicado em 2003, agora eu não lembro se foi 2003 ou 2004. Pouco importa, o que a gente sabe é que a história do Botafogo contada nesses capítulos até o ano de 2003, o ano de 2004, quando ele foi lançado. E, obviamente, que você tem registros aí sobre a fundação do clube. Só que aí você que é um cara bom de conta, você vai pensar, Daniel, você tá falando aí que o Flávio Ramos, ele completou 131 anos na última quarta-feira. O Botafogo foi fundado em 1904. Quer dizer que quando ele fundou o Botafogo, ele tinha 16 anos de idade? Exatamente, rapaziada. O Botafogo ele foi fundado por uma turma de adolescentes e a ideia inicial foi do Flávio Ramos, justamente no ambiente em que era cotidiano deles, um ambiente escolar. O Flávio Ramos estava numa aula de álgebra na época, num colégio que ele estudava com os amigos, e passou um bilhete para um amigo chamado Emanuel, sugerindo deles fundarem um clube no Largo dos Leões, que é um largo ali que tem no bairro de Botafogo. Então a ideia foi passada para frente e os dois se tornariam não só dirigentes do Botafogo, diretores, coordenadores daquele clube que estava surgindo, mas também jogadores dentro de campo. Eu não sei, ou melhor, eu não me lembro muito bem dos livros que eu li, como que eles chegaram a ter uma sede ali exata no Largo dos Leões, mas eles tinham uma sede. Quando eles estavam organizando os papéis, eles viram uma conta, algum tipo de inscrição com o nome
Electro, né? Não sei se era uma associação de outra coisa que era feita ali, que tinha uma sede naquele lugar, e eles decidiram no dia 12 de agosto de 1904, no dia da fundação do clube, colocar o nome da equipe, né, que viria a se tornar Botafogo, de Electroclube. Foi o primeiro nome da história do Botafogo, um nome bem esquisito, por sinal. Só que um mês depois o nome do Botafogo mudaria. O nome do Electro, na verdade, mudaria para Botafogo, para toda a nossa alegria, né? Porque realmente é um nome muito melhor. Né? E sob a influência da avó materna de Flávio Ramos, que ficou sabendo do nome do clube fundado pelos garotos, e a dona Chiquitota, né, como era chamado, tinha esse apelido, falou pro Flávio: cara, por que você não coloca o nome do lugar que vocês moram, do lugar que vocês vivem, e homenageiam aí o lugar Botafogo? Dito e feito, houve a mudança de nome, e então as coisas começaram a acontecer. Flávio Ramos foi eleito o primeiro presidente, não sei se foi eleito, né, ou se foi colocado ali, foi denominado por ter sido fundador, o primeiro presidente da história do Botafogo. E aí logo depois nós tivemos o primeiro jogo da história do clube. No dia 2 de outubro, na Tijuca, o Botafogo enfrentou o Athletic Club, né, que era um clube de futebol na época, e acabou sendo derrotado pelo placar de 3-0. O Botafogo fez um apanhado de alguns jogadores e o Flávio Ramos acabou sendo o goleiro naquela ocasião. Para você ver como é que o futebol estava realmente começando a surgir essa cultura no Brasil naquele momento, no Rio de Janeiro naquele momento, o Flávio Ramos acabou indo pro gol, né? E acabou tomando 3 gols, realmente. Talvez ele não fosse tão bom goleiro assim, mas foi aí, anote aí. Primeiro, ele foi o primeiro presidente da história do Botafogo, depois o primeiro goleiro. E aí logo depois nós tivemos a segunda partida da história do clube, com um clube um pouco mais organizado, um clube um pouco melhor, então, e se organizando, montando uma equipe mais forte. Resultado, o Botafogo enfrentou o Petropolitano e ganhou pelo placar de 1-0. Dessa vez, Flávio Ramos jogou no ataque e marcou o primeiro gol da história do Botafogo. Portanto, Flávio Ramos, ilustre personagem que nessa semana completou 131 anos, o primeiro presidente, o primeiro goleiro e o primeiro artilheiro, autor do gol com a camisa do Botafogo, ele que viria a ser com 18 para 19 anos de idade, campeão carioca, conquistaria o primeiro título da história do Botafogo em 1907 com toda a sua turma. Portanto, saudações aí ao Rob Porto, narrador dos canais Sport TV, na verdade ex-narrador dos canais Sport TV, jornalista, filho do Roberto Porto, que lembrou sobre essa data tão importante no Twitter e acabou ocasionando aí o tema desse vídeo. Agora vamos lá pro próximo tema, cara, que talvez seja o mais chamativo aqui desse TBT do Brownie. Por que a seleção brasileira jogou com o meião do Botafogo em uma Copa do Mundo? Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Léo Russo, sambista ilustre botafoguense. Foi ele que me mandou isso no WhatsApp, foi ele que postou isso no Twitter e publicou essa curiosidade que ele acabou lendo num livro que eu até tenho, mas ele tá lá em Teresópolis, né, na minha casa, lá em Terê, então eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui o livro aqui, a capa, para vocês darem uma olhada, do Paulo Marcelo Sampaio, em que esse livro ele fala sobre os 10 maiores ídolos, os 10 maiores personagens assim da história do Botafogo na concepção dele, e ele conta essa história em uma das páginas deste livro. A Copa do Mundo foi a que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970. O Brasil costumava jogar aí com seu uniforme principal, camisas amarelas, shorts azuis e meiões brancos, e estava a ponto de enfrentar a Inglaterra no segundo confronto daquela Copa do Mundo, que foi dita uma final antecipada daquele torneio, porque realmente Inglaterra, Brasil e Alemanha eram as equipes mais qualificadas naquele momento, embora a Itália tenha sido finalista contra o Brasil. Brasil e Inglaterra realmente eram as duas equipes mais fortes, né? O Brasil eram as duas atuais campeãs do mundo. O Brasil vinha de 2 títulos, 58 e 62, e a Inglaterra em 66 havia se sagrado campeã. Então o Brasil foi enfrentar a Inglaterra, que jogava de meiões brancos. A Inglaterra também jogava de branco, então ficava complicado, né? Não podia ter nenhuma cor similar entre as duas equipes que estavam se enfrentando. E o Brasil não levou nenhum meião alternativo, não tinha nenhum meião amarelo, nenhum meião azul, nenhuma coisa para distinguir, né, essa coloração das meias, então, e ficou decidido que o Brasil ia ter que trocar essa meia. O que foi feito? Além do Brasil sempre contar com a ajudinha do Botafogo dentro de campo, com treinadores, dentro de campo eu não preciso falar nada, né? Eram diversos jogadores no time, daquele time que foi campeão de maneira inédita em 1958, com Didi,
com o Nilton Santos, com Garrincha. Em 62 ainda teve o plus do Amarildo e o Zagallo também jogava no Botafogo. O Zagallo saiu do Flamengo para o Botafogo e estava no Botafogo na época da Copa do Mundo de 1962. Em 70, né, você tinha o Gerson, que tinha acabado de ir para o São Paulo, mas tinha feito toda a sua grande trajetória jogando pelo Botafogo, Jairzinho, Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres, os treinadores também. O Zagallo, quando foi assumir a seleção brasileira, ele estava no Botafogo, ele saiu do Botafogo para a seleção brasileira. O João Saldanha também era um cara de dentro do Botafogo e foi o cara que classificou como treinador a seleção para a Copa do Mundo de 70, mas não era só aí que a seleção brasileira contava com a ajuda do Fogão. Em 1970, depois que o Zagallo foi embora, quem assumiu a equipe do Botafogo foi Admildo Chirol. Admildo Chirol era o auxiliar técnico do Botafogo e também fazia parte, foi selecionado ali pelo Zagallo, pela CBD, para fazer parte da comissão técnica junto com Cláudio Coutinho e outros integrantes na viagem da delegação, para o México em 70. E o Admildo Chirol era um cara muito precavido, um cara que pensava em absolutamente tudo. E foi a unicamente pensante, um cara que veio do Botafogo, de trazer um meião reserva. E esse meião era cinza. Portanto, além de todo o scratch, além de toda a delegação, além da presença do Zagallo, antes do João Saldanha, além do auxiliar técnico Admildo Chirol, o Botafogo também ajudou na roupa, na vestimenta da seleção brasileira, não só nessa partida contra a Inglaterra, em que o Brasil, nessa imagem vocês podem dar uma olhada, o Brasil jogou com a sua camisa amarela, com o seu short azul e com meiões cinzas, meiões esses que vieram diretamente de General Severiano. E esse processo também se repetiria, esses meiões seriam usados novamente contra o Peru nas quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil acabou vencendo pelo placar de 1-0, gol de Jairzinho Furacão. Com os meiões cinzas do Botafogo, ele marcou um golaço e sacramentou uma vitória que deu toda uma confiança para aquela seleção seguir no campeonato. E nas quartas de final, o Brasil também venceu o Peru. Do outro lado, o Peru também tinha ex-botafoguense, tinha Didi, técnico, talvez o maior técnico da história da seleção peruana, ex-botafoguense, ex-campeão mundial pela seleção brasileira, estava comandando a equipe do Peru, mas acabou sendo derrotado pela seleção brasileira com meiões do Botafogo. E por mais um ano e por mais um mínimo detalhe, as pessoas ficaram sabendo durante essa semana aí, com essas fotos que acabaram aparecendo, que o Botafogo acabava ajudando mais uma vez a seleção brasileira. E a seleção sempre acabava desfrutando da sua estrela solitária. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Amanhã tem muito mais. Amanhã a gente conversa um pouco sobre essa situação aí do calendário, Campeonato Carioca, Montenegro rebatendo a Ferge, situação aí de férias antecipadas não, na verdade, prolongadas pela diretoria do Botafogo, que está sendo contra essa pressa da Ferge de passar por cima das orientações de saúde para retomar o Campeonato Carioca. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!